Hoje, quando eu paro para pensar em tudo que aconteceu na minha vida, na minha carreira profissional, eu tenho uma satisfação, uma alegria muito grande ao olhar para tudo isso e falar, puxa vida, como é que foi que aconteceu tudo isso? Eu resolvi parar hoje para contar para você como é que aconteceu tudo isso. Quem sabe pode ser uma inspiração. Antes de começar, eu quero já te convidar a pensar comigo. Como é que está a sua vida? O que você quer para a sua vida? O que você quer para a sua carreira profissional? Em que estágio você está na sua carreira profissional? Eu sei que muita gente que está assistindo esse vídeo vai se identificar muito com essas minhas histórias. Então, quero te convidar a seguir comigo essa estrada, para você ver como é que se constrói um caminho ou uma história para contar. Tem um grande amigo meu que sempre diz o seguinte, você vive das histórias que você conta ou você conta as histórias da sua vida? Então, eu quero contar a história da minha vida. E com muita satisfação eu digo, tem muita coisa boa para compartilhar. Isso, eu gosto de dizer essa palavra, para compartilhar. Se foi bom para mim, quem sabe será bom para outras pessoas também. Olha aqui, eu pego aqui, no primeiro coloco o tênis, esse meu livro onde eu conto algumas coisas boas que eu aprendi, e o que eu aprendi principalmente correndo a maratona. E aqui já está escrito assim, ó, o colocar o tênis para mim representa a atitude, o colocar-se em movimento, o não ficar parado, acomodado com qualquer situação. Representa a busca por algo novo, por algo que tenha significado ou que traga motivos que nos levem à superação. Eu sempre fui movido a esses desafios. Conquistar uma coisa e olhar para frente. Conquistar mais um passo e olhar para o próximo passo. Eu me lembro bem, lá quando eu tinha meus 22 anos de idade, quando eu fiz o concurso para trabalhar na Caixa. Sabe como é que foi? Eu trabalhava numa pizzaria, eu era gerente de uma pizzaria. Nessa pizzaria, inclusive, eu fui gerente dos 17 aos 22 anos. E ali eu já comecei a aprender muito os princípios da liderança, as premissas da liderança. Quando um amigo chegou de Minas, era em Goiânia, um amigo chegou de Minas falando que ia fazer o concurso da Caixa. Eu nem sabia direito como é que era a Caixa, se a Caixa era um banco, o que era. Aí, esse amigo meu foi fazer a inscrição para o concurso. E ele voltou muito chateado, porque naquela época tinha uma limitação de idade. O limite máximo de idade, eu acho que era 23 anos, e ele tinha mais do que isso. Aí ele não pôde fazer a inscrição. Sabe o que eu falei para ele na hora? Falei assim, eu vou fazer esse concurso no seu lugar, e vou ser aprovado em seu nome. Procurando estimulá-lo a superar aquela decepção. Aí o que eu pensei? Faltavam em torno de 4 meses para o concurso. Aí eu falei, bom, se eu estudar todo o conteúdo nesses 3 meses e meio, eu vou estar preparado para fazer a prova. Aí eu fui olhar o conteúdo, tinha conhecimentos bancários, português, matemática, essas coisas. Aí eu vi que a matemática era a matemática da primeira fase, do ensino médio. E eu era professor nessa área. Eu trabalhava na pizzaria durante o dia e dava aula num colégio da prefeitura à noite. Eu falei, bom, matemática eu não preciso estudar, porque é coisa que eu pratico diariamente. Aí eu fiz uma programação seguinte, eu trabalhava na pizzaria, eu ia para a faculdade 7 horas da manhã, ficava até às 9, eu tinha que estudar só um período, eu pegava matéria só no primeiro período. Aí eu ia para a pizzaria, ficava o dia inteiro, saía da pizzaria 6 horas da tarde, passava em casa, tomava um banho e ia dar aula no colégio à noite, das 7 às 11 da noite.
Aí eu fiz a programação seguinte, eu chegava em casa em torno de 11h30 da noite, eu comia alguma coisa e estudava da meia-noite às 3 da manhã. Aí, gente, é uma coisa que eu aprendi para o resto da vida, é por um tempo. Eu fiquei em torno de 3 meses e meio dormindo 3 horas por noite. Mas nesses 3 meses e meio, estudando 3 horas de estudo e dormindo mais 3 horas, eu consegui estudar todo o conteúdo. E aí, qual foi a consequência? Que para mim, tudo é consequência de um planejamento e de uma execução desse planejamento. Está fazendo sentido para você? Você acompanha esse raciocínio comigo? Então, sabe qual foi a consequência? Eu fui aprovado no concurso da Caixa numa posição muito boa e fui convocado para começar a trabalhar na Caixa no primeiro grupo de 20 pessoas. E aí eu entrei para um mundo novo, trabalhar na Caixa Econômica Federal. Aí é que eu fui começar a ver o que representava isso e o que poderia representar isso para o resto da minha vida. Puxa vida, quem saiu lá da fazenda do meu avô, no interior de Goiás, mudando para Goiânia com 10 anos de idade, vendendo picolé desde essa época, trabalhando em cantina da universidade, e aí de repente trabalhar na Caixa Econômica Federal. Só que desde o primeiro dia eu entrei na Caixa com esse espírito. Eu queria fazer o melhor em qualquer unidade que eu estivesse trabalhando, prestar o melhor serviço para os clientes da Caixa, para as pessoas que procurassem a Caixa. E como eu sempre tive satisfação a vida inteira de servir as pessoas que precisam de algum serviço da Caixa. Perceberam nisso o significado maior de levar algo para as pessoas? Eu sempre tive uma satisfação muito grande ao ser procurado por qualquer pessoa para falar assim, eu preciso de um financiamento para comprar minha casa própria, eu preciso sacar o meu FGTS, eu quero abrir uma conta na Caixa, em qualquer lugar que eu estivesse, em final de semana, à noite, em qualquer lugar, eu sempre tive uma satisfação muito grande de me colocar à disposição dessas pessoas, porque sempre foi a minha missão. Agora, quando eu estava fazendo as minhas reflexões para me desligar, me aposentar da Caixa 2 anos atrás, eu falava muito isso com a Madalena. Puxa vida, essa história, 36 anos e meio, do primeiro ao último degrau, de entrar na Caixa como auxiliar de escritório, depois escriturário, e poder terminar a carreira como diretor da área de pessoas. E mais do que isso, poder chegar para o presidente e falar assim, presidente, minha missão está cumprida, vou fazer outra coisa agora. E o presidente dizer, não Zé, fica mais um pouco, quer mudar de diretoria, quer fazer outra coisa? Falei, não presidente, a minha missão está cumprida. Eu já tinha me preparado para fazer o que eu faço hoje. Sabe o que eu faço hoje? Eu inspiro as pessoas como trainer, como coach, eu inspiro as pessoas a se colocarem em movimento, a acreditarem na sua capacidade, a ter clareza em relação aos seus objetivos e seguir com firmeza rumo ao atingimento desses objetivos. Olha que missão, olha quanto é gratificante poder fazer isso. E ao olhar para o que eu faço hoje, eu descobri, sabe o quê? Que eu sempre fiz isso. E isso foi um dos meus grandes motivadores a vida inteira. Tanto é que eu falei da missão de prestar o melhor serviço para as pessoas. A minha outra grande missão sempre foi estimular, inspirar as pessoas que trabalhavam comigo. Desafiar essas pessoas a fazerem o melhor. Desafiar essas pessoas a seguir na carreira, a serem promovidas, a buscar uma posição maior na empresa.
Isso foi sempre o meu grande motivador. Agora, tudo alinhado com propósitos, com valores. Com valores. Eu sempre falei o seguinte, que se tiver dúvida em relação a ser correto, a ser ético, eu nem penso. Eu nunca pensei para tomar as atitudes mais duras, por mais duras que fossem. Porque se é questão de ser correto, de ética, não dá para pensar. Não dá para pensar. Para mim sempre foi, ou é ou não é, e eu sempre assumi a posição correta, de acordo com meus valores, com meus princípios e com a minha consciência. Olhando para a minha carreira, para os meus 36 anos e meio de caixa, subindo cada degrau, a gente percebe, sabe o quê? Uma sequência. A cada período de 3, 4 anos, um degrau a mais, mudança de posições. E eu trabalhei em dezenas de unidades. E sabe o que eu descobri agora na hora de fazer reflexão para o meu desligamento da caixa? Que eu nunca fui transferido. Eu sempre tomei a iniciativa. Eu sempre fiz a leitura do cenário, a direção que a empresa estava tomando e comuniquei para os meus gestores, para os meus pares, discuti sempre com a Madalena que eu tinha que estar pronto antes que o movimento acontecesse. E em cada unidade, em cada etapa, eu sempre cheguei para o meu gestor para falar assim, ó, a missão aqui está cumprida, eu quero fazer outra coisa. Ou a missão está cumprida, agora eu quero tal coisa. Porque eu me preparei para isso. Vivendo intensamente o momento em que eu estava. E tendo esse futuro como consequência. E sabendo e fazendo as minhas reflexões, sabendo em que momento eu estava pronto para dar o outro passo. E foi assim que eu subi todos esses degraus. E eu quero também compartilhar com você que está acompanhando junto comigo essa história. E eu sei que você está se vendo em cada momento desse, e eu quero que você venha comigo. Eu quero falar o que eu aprendi correndo maratona. A maratona me ensinou muita coisa. Eu vejo hoje que, eu acho que no fundo, eu tinha esse espírito maratonista no DNA do meu pai, da minha mãe, no meu espírito de guerreiro, de ir atrás, de superar qualquer desafio. Teve uma época lá em 93 para 94, eu estava bem acima do peso. E aí um dia eu tomei uma decisão. Vê se você consegue acompanhar junto comigo essa questão. Eu tomei uma decisão, falei assim, eu não vou ficar gordo. A decisão que eu tomei foi essa. Eu jogava futsal no Goiás e tudo, disputei campeonato goiano. Aí o Goiás acabou com o time e aí eu fui para academia. Só que aí era academia e boteca, eu fui perdendo o meu preparo físico e fui ficando acima do peso. Aí um dia eu falei assim, não vou ficar gordo. Tomei uma decisão para minha vida. Aí eu procurei um treinador lá da academia, falei, você me prepara para eu fazer corrida? Numa época, gente, que corrida de rua não é igual hoje. A gente fazia corrida de rua lá em Goiânia, muita gente de pé no chão, com tênis velho, 100 e poucas pessoas às vezes numa corrida, fecha a rua. Quem falou em fechar a rua para correr? A gente corria no meio dos carros. Mas eu comecei, essa jornada da maratona foi assim. Aí eu falei com o treinador para ele, se ele me preparava para correr. Ele falou que sim. E falou para eu passar na academia no sábado, 6 horas da manhã. Falei, tá ok, tá combinado. Aí, no sábado, 6 horas da manhã, eu estava lá na porta da academia. E aí nós fomos para a pista para fazer o teste que ele queria fazer. Sabe o que ele me falou agora em 2014, quando nós fomos lançar o livro lá em Goiânia? Ele falou assim,
no depoimento que ele fez lá, ele falou assim, que combinou comigo no dia que eu queria começar a correr, que era para eu ir lá às 6 horas da manhã, foi para ver se eu queria mesmo. E eu vou dizer uma coisa para vocês, 25 anos depois, se você marcar comigo 6 horas da manhã para correr, esteja disposto, porque eu vou estar de tênis, de bermuda, batendo na sua porta para a gente ir fazer o nosso treino. E vou dizer mais uma coisa, se você marcar qualquer coisa comigo, pode acreditar que eu vou cumprir, que eu vou fazer. Porque eu acredito que a gente constrói a imagem. Eu sempre digo o seguinte, e está aqui no livro também, a gente vai construindo a imagem. Você é daquelas pessoas que, quando você fala que vai fazer alguma coisa, as outras pessoas acreditam? Quando você fala que vai fazer uma especialização, um curso de inglês, ou mesmo vou começar a minha academia, vou fazer exercício físico, a pessoa pode acreditar que você realmente vai fazer? Se a pessoa realmente pode acreditar e que você vai fazer, você construiu a sua credibilidade. E a gente vai construindo a credibilidade na nossa vida inteira. Comecei a fazer os treinamentos para corrida. Em 3 meses eu já tinha emagrecido 15 quilos e vim para Brasília para fazer a minha primeira corrida de 5 quilômetros. Corri 5 quilômetros. E aí, dava largada na esplanada dos ministérios, ia até a rodoviária e voltava, quem ia correr os 5 quilômetros. E quem ia correr os 42 quilômetros, pegava a asa norte e ia embora. Quando eu olhei aquele pessoal pegando a asa norte, falei, puxa vida, eu quero fazer esse negócio. Aí eu voltei, quando eu cheguei lá, encontrei meu treinador, falei assim, ó, pode preparar o treinamento que no ano que vem eu volto para correr os 42 quilômetros. E foi assim que no dia 21 de abril de 1994 eu corri a minha primeira maratona. E foi um grande desafio. E eu já comecei a aprender com a maratona o seguinte, primeiro, planejamento e disciplina na execução. Treinava, como eu treino até hoje, 6 dias por semana. Tudo de acordo com o que está planejado. Tudo de acordo com o que está planejado. Já foram 26 maratonas, uma ultramaratona. Já corri no deserto do Atacama, já corri 2 vezes em Nova York, em Londres, em Buenos Aires e muitos outros lugares. Sempre com a mesma determinação, com a mesma disciplina. Agora, para que você tenha uma ideia, olha como é que a gente passa a se conhecer melhor, passa a saber os seus limites e a conhecer o seu corpo e conhecer a sua capacidade de superação. Agora, em 2014, eu corri maratona de Chicago. Na véspera, eu e Madalena fomos lá no local da largada e tudo, olhando para no outro dia já saber por onde chegar e tudo. Aí eu falei para ela, eu queria fazer essa maratona em 3 horas e 20. Aí ela falou assim, mas você, quando você fala que vai fazer no tempo, você faz? Aí eu falei, mas eu estou preparado para fazer em 3 horas e 24 a 3 horas e 25. 3 horas e 20 é muito para mim, na situação que eu estou hoje. Sabe quando foi o tempo que eu fiz no dia seguinte? 3 horas, 24 minutos e 20 e poucos segundos. Treinei, me preparei para isso e sabia exatamente qual era o meu limite. Sabe outra coisa também que eu sempre falo? Nas 26 maratonas, nenhuma eu diria para você assim, eu podia ter me esforçado mais e feito um tempo melhor. Se eu tivesse puxado mais em determinada etapa, eu teria feito um tempo melhor. Jamais eu faria um tempo melhor. 1 segundo menos eu não conseguiria, porque eu sempre andei no meu limite, eu sempre corri no meu limite, para chegar assim, fazendo o tempo que dava para fazer no limite. Porque a maratona, ela tem um pouco de estratégia também, porque se você
puxar um ritmo acima da sua preparação na primeira fase, dificilmente você vai chegar, vai travar as bielas e não vai conseguir chegar. E eu sempre consegui planejar e calcular exatamente o ritmo que eu estava preparado para fazer. E foi assim que eu sempre fiz. Outra coisa que eu aprendi também, principalmente treinando para ultramaratona na África do Sul, foi que o limite da nossa mente, correr 56 quilômetros, eu pensava assim, eu nunca corri mais de 42, como é que eu vou estar preparado para passar dos 42? E no próprio treino eu comecei a ver o seguinte, o dia que estava programado um treino, 28 quilômetros, eu corria os 28 quilômetros e chegava e falava assim, se fosse 29 não dava. Aí na outra semana, 32 quilômetros o treino. Aí eu falava assim, se fosse 33 hoje não dava. A hora que eu terminava, acabado, eu falava, se tivesse mais 1 quilômetro eu não conseguia. E aí quando eu ia no dia da viagem, eu ainda falei com o meu treinador, o Carlos. Carlos, e como é que vai ser a minha cabeça passar do 42? Ele falou assim, Zé, você está preparado para fazer os 56, você fez rigorosamente tudo que estava programado na preparação. Aí sabe o que aconteceu? No dia da prova, quando eu passei no quilômetro 42, eu olhei no relógio e falei assim, estou dentro do tempo programado. Ou seja, minha cabeça estava lá no 56. Pensa aí junto comigo, onde é que você está colocando seus limites? Você está definindo o seu limite adiante do que você está buscando? Aí sim você vai conseguir ir além. Sabe outra coisa que eu aprendi correndo maratonas? É assim, não existe a opção de desistir. Eu falo que o desistir não existe no vocabulário do maratonista. Porque se existir, ele vai utilizar no treino. Então quando você está numa corrida, numa maratona, se você começar a maratona achando que você tem a opção de terminar, se tiver muito difícil, eu vou te dizer antes, vai parar, não vai chegar. Isso se aplica para qualquer coisa na nossa vida. Se você vai começar a fazer qualquer coisa achando que você tem a opção de desistir, eu já vou te dizer antes, é melhor nem começar. É melhor nem começar. Outra coisa, se você começa, por exemplo, uma maratona, ou um curso superior, ou uma pós-graduação, ou qualquer coisa, se você, por exemplo, na maratona, eu corro 1 quilômetro, fala assim, agora está faltando 41. Eu corro mais um, agora está faltando 40. Eu corro mais um, falta 39. Sabe o que vai fazer? Eu vou sentar no meio-fio e vou chorar. Você começa a fazer e olha para frente, e olha para frente, e olha para frente. Aí de repente você já fez mais da metade. Aí você olha e fala, puxa vida, quanto eu já andei, quanto eu já evoluí. E aí você vai renovar a sua energia seguindo adiante. Outra coisa que eu aprendi correndo maratona é o seguinte, faça a avaliação a cada período, perceba que você está evoluindo, perceba que você está caminhando rumo ao seu objetivo, crie indicadores, para que você perceba que você está evoluindo, porque isso vai te estimular mais. Então, gente, 25 anos correndo maratona, nunca deixei de correr uma maratona todo ano. Nunca perdi o meu pique para treinamento, porque hoje eu tenho a satisfação de ter duas grandes realizações, as minhas grandes medalhas. Primeiro, já ter corrido essas 26 maratonas e uma ultramaratona. E já estou me preparando para as próximas. Segundo, é ter a saúde que eu conquistei como consequência disso. Eu faço regularmente 57 exames de sangue, todos dentro dos índices recomendados. Esse foi o prêmio que eu ganhei. Não comecei a correr para isso.
Mas hoje eu tenho isso como consequência. 36 anos e meio na Caixa, no fundo sabendo onde eu queria chegar. No fundo sabendo onde eu queria chegar. Que era fazer uma carreira de sucesso, de resultados, com dignidade, respeitando meus valores, com a ética profissional, para ter o orgulho e a satisfação de olhar e falar, puxa vida, quantos amigos eu fiz, quanta coisa boa me aconteceu, o quanto essa empresa trouxe de benefício para mim, quantas conquistas. Às vezes, hoje, as pessoas têm algumas decepções, hoje pessoas que fazem processo de coach comigo e tudo, às vezes ficam decepcionadas, e eu fico pensando, engraçado, eu não me lembro de nenhuma decepção, nenhum problema que tenha acontecido comigo na minha carreira. Será que não teve? Claro que teve. Claro que tiveram muitos obstáculos. Claro que tiveram muitas frustrações. Agora eu aprendi, e hoje eu sei de onde eu aprendi, essa questão da programação do meu estado interno. Manter um estado interno de performance. Eu criei dentro de mim essa capacidade de estar em estado de performance e olhar para frente. E qualquer decepção ficou para trás. Ressignificando no dia seguinte e olhando para frente. Ressignificando no dia seguinte e olhando para frente. Porque tem a fazer. Hoje a gente fala muito na programação neurolinguística isso. Se está no meu domínio, eu vou fazer. Eu acredito que eu tenho recurso para superar. Agora, quando é no domínio do outro, eu não posso mudar o outro. Eu não posso mudar a cabeça do outro. Então eu faço a minha parte. Eu me adapto, eu relevo, eu mudo minhas atitudes. É isso que eu posso fazer. E olhando com um olhar positivo. Olhando com um olhar positivo. Você está acompanhando comigo que lá em 81, há quase 40 anos atrás, eu entrei na Caixa com o propósito de fazer o melhor. E hoje eu tenho a satisfação de ter como consequência toda uma carreira construída. Há 25 anos atrás eu resolvi que eu queria ser maratonista e seguir adiante mantendo regularidade, disciplina e determinação rumo a esse objetivo. E há em torno de 10 a 11 anos atrás, eu, depois de ter feito a ultramaratona na África do Sul, o pessoal me convidando para fazer palestras e tal, para contar essas histórias de desafio nas outras superintendências e tudo. Aí um dia eu falei assim, eu tenho que levar mais a sério essa questão de fazer palestra. Aí falei com a Madalena, de repente eu posso virar palestrante, então eu vou me especializar para fazer palestra. Aí eu fui para São Paulo, fiquei uma semana lá, fazendo um curso com meu grande amigo Edmar, que hoje é um grande amigo que eu tenho, na Academia do Palestrante. Aí ali, no final desse curso, sabe o que o Edmar falou? Primeiro ele colocou lá, primeiro coloca o tênis, depois negocie com sono e preguiça. Zé Humberto. Ele me disse que eu sempre falava essa frase, e sempre falava mesmo, e sempre falo. E a outra coisa, ele falou, olha, o palestrante, é importante que o palestrante tenha um livro. Aí eu saí de lá pensando assim, então eu vou escrever o livro. Isso foi em 2008. Em 2014 eu lancei o livro. Primeiro coloco o tênis. Veio lá do primeiro curso que eu fiz para ser palestrante. Captou a ideia do propósito, do sempre olhar para aquilo que você quer? Aí lancei o livro em 2014. Graças a Deus deu um resultado muito bom, nós estamos na segunda edição do livro já. E aí eu falei, agora eu vou me preparar para dar mais conteúdo para a minha palestra, eu vou estudar. Aí eu fui estudar muito mais programação neurolinguística, inclusive tenho a satisfação de dizer que nos 2 últimos anos eu tenho estudado direto com John Grinder, que é um dos criadores da programação neurolinguística da PNL, faço mentoria com John Grinder. Então, assim, fui lá na fonte para conhecer
as estratégias mentais da pessoa que criou a PNL. Fui estudar coaching. Hoje eu já sou formado por 7 escolas diferentes. Percebeu que quando eu resolvi que de repente eu queria gerar mais conteúdo para as minhas palestras, para o que eu fazia, eu fui me dedicar a fazer isso. Aí o que aconteceu? Eu falei assim, eu posso ser coach, se eu já fiz formações de coaching e tudo. Aí, então eu vou me preparar para isso também. E fui preparando a minha estrada para o Instituto Z1. E tive a paciência de construir todo esse projeto até chegar o dia e falar assim, agora eu vou me dedicar a isso. E já tem 2 anos que eu estou me dedicando ao Instituto Z1. Com a mesma determinação, com a mesma disciplina e com a mesma vontade de sempre. Hoje eu tenho como missão, como eu falei lá no início, desafiar as pessoas a se colocarem em movimento. Desafiarem as pessoas a acreditarem nos seus objetivos, transformando, como eu sempre falei aqui, sonhos em objetivos. Puxa vida, é uma satisfação muito grande poder falar com você que está aí e que me segue e que me dá a grande satisfação de acreditar nessas minhas experiências e vir com a gente nas formações do Instituto Z1, nos cursos que a gente oferece. Isso faz valer a pena. Isso faz valer muito a pena. Quando eu penso lá no meu pai, na minha mãe, que mudaram da fazenda para Goiânia para me levar para estudar, eu sou o filho mais velho de 4, e aí eu tinha terminado lá a primeira fase do ensino básico e não tinha mais como estudar lá na fazenda, aí me levaram para Goiânia. E sei lá, uns 10 anos depois eu tive a satisfação de ir lá receber meu diploma de curso superior, descer e ir lá entregar na mão do meu pai. Porque eu devia isso a ele. Ele sacrificou tudo que ele gostava para me dar essa oportunidade. E eu tinha que retribuir entregando esse certificado, esse diploma, que tinha muito do sacrifício dele por mim e pela nossa família. Então, eu queria falar um pouco dessa história, falar desses objetivos. Olha, 36 anos e meio de carreira, do primeiro ao último degrau, tinha um propósito por trás disso aí. 25 anos como maratonista, sempre um desafio novo, buscando algo extraordinário. Também tem um propósito nisso aí. Instituto Z1 que se torna uma realidade, 10 anos sendo construído, também tem um propósito. Aí eu quero terminar te perguntando, quais são os propósitos que você tem para a sua vida? Quais são os propósitos que você tem para a sua carreira profissional? O que você quer deixar de legado? De que forma você quer inspirar as pessoas, a sua família, os seus amigos, os seus colegas de trabalho? Quero que você pense nisso. E quero também que, pensando nisso, que nós estejamos sempre juntos, porque você pode nem acreditar, mas a sua energia, a sua disposição em me ouvir, em estar com a gente, é que me sustenta, é o combustível para a gente estar junto a cada dia. E eu sempre termino dizendo assim, vamos juntos.